Fala galera, no vídeo de hoje eu quero comentar com você sobre a série do Marvel Zumbis que lançou ontem pela Marvel Studios Animation. E eu tava meio fazendo ali um rodízio pra assistir e tal, porque eu não tava com nenhuma expectativa. Quando eu vi o trailer da animação, eu achei que seria uma grande merda. Porque assim, pareceu um puxado de What If, cheio com aquelas piadinhas pastelão. E o problema não é as piadinhas em si, o problema é o jeito como elas seriam colocadas, que eu achei que seriam colocadas. Porque o What If, cara, era uma série que lá em 2021, quando ela foi lançada, eu fiquei muito na expectativa, porque eu li alguns quadrinhos de What If. E pô, quando os caras anunciaram, eu fiquei, caramba, cara, tem várias coisas pra explorar do CM no What If, e simplesmente eu achei uma série muito fraca, muito fraca. Tinha muita coisa mais interessante para explorar do que a Killmonger como segurança do Homem de Ferro. Quem quer saber de Killmonger como segurança de Homem de Ferro, cara? Quero saber o que aconteceria se, sei lá, o Thor usasse as joias do infinito. E eu achei bem merda. Eu cheguei a assistir a segunda temporada, ver alguns episódios da terceira, como aquele no Velho Oeste, que aparece o John Walker no início lá como cowboy, o Shang-Chi e a Kate Bishop como uma dupla. E aí, cara, eu tava com zero expectativa para Marvel Zumbis. Eu adoro temática zumbi, desde quando eu assisti The Walking Dead pela primeira vez. Eu tinha uns 12, 13 anos e eu simplesmente fiquei apaixonado por essa temática. E o Marvel Zumbis nos quadrinhos, apesar de eu nunca ter lido, eu sei que é uma das histórias mais legais aí. Os quadrinhos ainda quero ler, e essa animação me deu mais vontade ainda de ler. Só que na minha cabeça eu só estava interessado mesmo nos Marvel Legends que essa animação traria. Pois bem, eu assisti os 4 episódios hoje, eu não estava com expectativa nenhuma e me surpreendeu positivamente. Eu separei algumas coisas para comentar aqui, mas eu vou fazer um resumão do que era a proposta da animação e depois falar ali alguns pontos que eu achei mais interessante. Então vai ter spoiler nesse vídeo, se não assistiu ainda vai lá e ver, se não liga para spoiler, então fica aí. Primeira coisa, a ideia é a seguinte: a gente começa ali o primeiro episódio com a Kamala, Kate Bishop e a Riri Williams. Começa ali com elas estão sobrevivendo no apocalipse zumbi. E de repente cai. Tocaram a campainha aqui, mas sumiram. Será que são zumbis, cara? Será que é a Wanda nos atacando? Não sei. Mas vamos continuar. Então começa o primeiro episódio com essas 3 personagens, e daí elas estão no meio ali de Nova York e cai um Quinjet dos Vingadores. Elas entram no Quinjet e vem o Gavião Arqueiro Zumbi. Olha só que coisa. E daí ficam as 3 idiotas ali. Quem é que vai mexer no zumbi aí? Quem é que vai mexer? Porque tinha um negocinho vermelho que a Riri percebeu com os aparelhos dela lá, que tinha no estômago do Gavião. Aí tiraram ele no par ou ímpar e decidiram que a Kamala ia meter a mão nele. Daí ela tirou um negocinho assim, uma cápsula e tal, e descobriram que aquilo ali poderia ser a cura para a humanidade. Então elas decidiram que iam até uma fortaleza, uma espécie de fortaleza, onde ficavam as viúvas negras. Sim, as viúvas negras que apareceram no filme da Viúva Negra. Então elas partem para lá e no meio do caminho elas se deparam com 2 seres brigando no céu, que eram o Ikaris e a Capitã Marvel, assim, daquela parte que apareceu no trailer. Eu achei muito da hora o Ikaris e ela brigando, a Capitã Marvel zumbi. O Ikaris não era um zumbi, mas ele tava todo... ele tinha um problemão lá. Mas, pô, achei muito foda aquela cena. A única coisa ruim é que eles não deixaram eles lutarem mais, sabe? Podiam ter apresentado um pouco mais. Só que eles explicam no episódio que a luta deles era, tipo, não tinha fim. É tipo uma luta infinita mesmo, porque são 2 seres praticamente imortais que não conseguiriam matar um ao outro. Então eles só ficam brigando aí e tem uma horda de zumbi ao redor deles que acaba atacando as 3 personagens, e só a Kamala acaba sobrevivendo porque
Tinha um Homem de Ferro lá com uma cabeça de urso que a Riri transformou na sexta-feira. E aí ele leva a Kamala pra longe, e aí a Kamala é resgatada pelo Blade, que agora é o Cavaleiro da Lua, porque o Mark Spector foi morto com alguma infecção, algo do tipo, e daí o Khonshu decidiu usar o Blade como o avatar dele. E cara, o Blade é um dos pontos mais fortes dessa série, muito foda, inclusive é o Mahershala Ali, que estava aí sofrendo porque não decidiu um roteiro do filme para ele. Uma parte disso foi compensada nessa série aí dos zumbis. Aí ela chega nessa tal fortaleza que é levada pelo Blade. Eu achei muito interessante que a Melina, que é quem cuida lá, líder das Viúvas Negras e tudo mais, ela usa tecnologia para conseguir controlar uma horda de zumbis e proteger o local. Aí ela tá lá controlando todo mundo e tal, daí chegam lá, vem um aparelho, daí ela decide que aquilo ali foi feito pela tropa dos Nova e que eles precisam ir para o espaço para levar aquilo ali para pedir ajuda para eles. E nesse meio tempo, a Dora Milaje, que agora é, vamos dizer assim, o braço direito da Feiticeira Escarlate Zumbi, ela aparece ali e começa a jogar com a horda de zumbi dela. É muito foda quando ela aparece lá com os olhão vermelho, os zumbis em volta dela, assim, atrás, e começa a atacar a fortaleza, né? Daí fica a horda de zumbi ali controlada pelas Viúvas Negras, e a horda de zumbis da Dora Milaje começa a enfrentar e pôr sangue pra todo lado. Aí aparece o Capitão América Zumbi, que agora virou um Capitão América Cotoco, só tem a parte de cima aqui. Ele entra pelos tubos de ventilação, então começa a rastejar. E daí tem uma luta ali entre ele e o Guardião Vermelho, fazendo uma referência aí àquela treta que o Guardião tem com o Capitão América. E o Guardião Vermelho vence o zumbi, Capitão América Zumbi, esmagando ele. E aí aparece lá a Fantasma Zumbi, que começa a matar as Viúvas Negras, e a horda invade a fortaleza e tudo mais, e sai matando todo mundo. Até que a Melina decide se sacrificar por todo mundo, e o resto do grupo vaza, e fica só ela lá com os zumbis, e a fortaleza toda explode. Aí, né, nessa parte, antes deles fugirem, o Blade, ele consegue observar os movimentos da Fantasma, cara. Ela é meio apelona, assim, ela fica sumindo e tal. Ele consegue notar a presença dela e começa a vir com essa espada, e esfatia ela aqui, pá. Cara, muito foda. Essa é a cena mais foda do Blade nessa animação. E aí, eles fogem e tal, e vem o que pra mim é o melhor episódio dessa série, que é o segundo, que é onde aparece o Namor. O segundo episódio começa com o Shang-Chi, a amiga dele, fugindo no meio do que seria o início pré-apocalipse ali, com as pessoas se transformando ainda em zumbis em São Francisco. E aí eles estão encurralados aqui, puta merda, tá cheio de zumbi, vão morrer. Aí do nada vem os helicópteros, e vem o Mandarim ali, o Death Dealer, e pum! O Mandarim matando os zumbis e tal. Achei muito foda essa cena do Mandarim, só achei o jeito que ele morreu meio merda. Tipo, o Shang-Chi, não quero deixar meus amigos aqui. Daí, então não quer deixar. O Shang-Chi acabou sendo mordido por um zumbi. Você não quer deixar os teus amigos? Então toma aqui os meus anéis, e simplesmente se sacrificou ali no meio de todo mundo. E o Shang-Chi com aquela cara de bunda, não, pai, não faça isso, e não sei o que. Daí eles fugiram de helicóptero. Aí tem um salto temporal de 5 anos, e agora tem, pra mim, uma das cenas mais fodas dessa animação é essa aí. Porque tem toda uma vibe Mad Max, com eles com aquelas vestimentas pós-apocalípticas e aqueles carrões off-road e tal. Aí eles estão tocando uma música lá, cantando, pá, no estilo do filme do Shang-Chi, mas ficou bem legal. E do nada vem uma gangue de bandidos que são os Skrulls, cara. Achei muito da hora. Achei inclusive que eles iam dar mais destaque pros Skrulls, mas não. Chega lá e eles começam a matar os Skrulls, pá. O Death Dealer, achei muito foda as cenas que ele apareceu ali. Ele é quietão, não fala nada, e só vai lá e mata e tal. Tem toda aquela ginga de ninja, né?
muito foda essa cena. E aí eles partem pra New Orleans, onde tem uma base lá que é um submarino que está prestes a zarpar para algum outro lugar do mundo que esteja melhor. E o líder dessa coisa toda é o Barão Zemo, que quando eu vi no trailer, por algum motivo eu confundi com o John Walker, por causa do cabelo loirinho e tal. Nessa animação, desde o Arif, eles fazem um rosto mais neutro para alguns personagens, tipo a Wanda não tem o rosto da Elizabeth Olsen, só tem a voz da Elizabeth Olsen, mas não tem o rosto. Então, o Zemo era isso, eu achei que ele era o John Walker, mas o John Walker também apareceu, ele era o braço direito do Zemo, inclusive tem aqui o John Walker, só que eu achei que eles podiam ter trabalhado melhor no John. Eu gosto do personagem do Agente Americano desde da série do Falcão e do Soldado Invernal, inclusive foi um dos motivos pelos quais eu fui assistir os Thunderbolts no cinema, só por causa dele. Eu fiquei pensando, né, seria foda, tipo, o traje dele preto, assim, nesse estilo, só que o traje preto de agente americano mesmo, naquele estilo meio Mad Max, meio apocalíptico, né, com o traje por baixo, todos aqueles apetrechos apocalípticos, seria muito foda também, mas ele acabou sendo só ali um personagem bem coadjuvante, até. E aí o Zemo, ele, não, vamos zarpar aqui pro mar e tal. A Kamala diz, olha, eu tenho aqui o apetrecho aqui que pode nos salvar e tal. Aí eles vão embora. E aí no mar aparece os Atlantes. Estou dentro do submarino e aparece os Atlantes. Aí, cara, achei muito da hora eles se grudando no submarino e tal, pá. E o John Walker, o que a gente vai fazer, cara, se eles atacarem a gente e tal? Não, isso não vai acontecer porque a nossa nave resiste a qualquer tipo de força e tal. Ah, mas e se o Namor acordar? Não, mas aí a gente tem os super-heróis aí e vão dar um jeito de nos salvar dele. E aí a Dora Milaje chega lá na Bahia, onde estava o submarino antes de sair, e ativa o Namor. O Namor acorda com o zoião vermelho e parte pro submarino. Aí o Barão Zemo diz, não, a gente vai... Já que ele tá com fome, ele precisa se alimentar, nós vamos jogar esses super-heróis aqui para alimentar ele e ele nos deixar ser salvos. Só que acaba dando errado, os Atlantes simplesmente entram dentro do submarino, começam a atacar todo mundo, e aí, pô, um banho de sangue, de água também. O Namor entra e começa a atacar todo mundo, pá, só que daí ele é travado, assim... O Zemo, ele corre para uma parte lá do submarino que seria como um escape, que era uma nave, uma espécie de cápsula que ele colocaria no computador e fugiria com o John Walker. Aí os heróis correm para lá, e tá lá trancado a 7 chaves, só que por algum motivo não dá certo e tem que reiniciar o sistema do bagulho. Aí chega o Namor e arrebenta a porta com os heróis e começa a sangria ali. Daí aparece a Helena Belova, que é a Viúva Negra ali. Onde é que tá? O que tem que fazer aqui pra resolver tudo? Não, tem que ativar lá os negócios no sistema. Daí ela sobe lá. Namora parte no meio uns 3 personagens ali. Cara, ficou muito foda essa cena, muito foda. O Blade ali atacando ele também, pá. Até que eles conseguem segurar o Namor e explodem a cabeça dele. Genial. E aí vem uma parte que eu achei muito legal, que a Yelena decide se sacrificar, porque ela vai para uma parte que tá cheia de zumbis lá. Então ela só ativa o negócio e diz, fujam. Aí, pô, o Guardião Vermelho fica ali, né, tem toda aquela trama dramática, aquele final dramático. Então eu achei muito da hora a cena dela tomando ali uma cachaça antes de morrer. E o submarino explode enquanto eles estão indo embora. E aí terminou o episódio, achei muito bom esse episódio. E aí vem o terceiro episódio. E o terceiro também é muito bom, cara. A gente começa ali com o Homem-Aranha narrando como é que foi a jornada deles pós aquele episódio de zumbis de What-If que aconteceu. E aí ele conta que eles chegaram em Wakanda com o Pantera Negra e o Thanos zumbi tinha arregaçado todo mundo lá.
ele pegou uma das joias do infinito que estava em posse dos heróis e começa uma batalha ali entre o Pantera Negra e o Thanos. Mas antes chega o Thor. O Thor com o Groot e com o Rocket, que simplesmente são dizimados pelo Thanos ali. Fez a cagada de jogar o machado no peito do Thanos de novo, acabou ferrando todo mundo. E o Pantera Negra vai para cima do Thanos. Achei muito foda essa cena aí do Thanos contra o Pantera Negra. E eles caem num portal lá gigantão que tinha aberto, assim, um buracão. Só que daí a energia da manopla do infinito acaba se esvaindo pelo mundo ali. O Homem-Formiga e o Homem-Aranha que estavam junto ali quase são mortos, mas do nada os magos lá abrem lá o portal e salvam os dois. E aí lá o Rintrah tá sendo o líder de tudo, ele explica o que tá acontecendo, adora. Aí a gente volta pro presente. Agora a equipe lá que tinha fugido do mar, eles vão para Nova Asgard para tentar pedir ajuda pro Thor para conseguir chegar no espaço e encontrar a tropa nova para ajudar os humanos. E aí tá lá a Valkyria, bem arrogante pra cacete, não quer que os heróis entrem, mas aí depois ela vê o Khonshu e deixa todo mundo entrar. E aí a gente tem aquela famosa festa dos vikings, né? Dos asgardianos ali comemorando, comendo, enchendo o bucho de pinga e comida. E aí tá lá o Thor todo fudido lá também. Eu acho que é o mesmo Thor do início, né? Eu achei que o Thor tinha morrido na batalha contra o Thanos, mas eu acho que é o mesmo Thor, porque ele tá com uma lateral do rosto toda queimada, que o Thanos deixou assim. E do nada aparece a Wanda. Olha, e a Wanda tá toda bonitona lá, de boa. Bem diferente da versão de What If, que era zumbi. E ela, não, Kamala, eu quero salvar todo mundo, eu preciso da tua ajuda para salvar geral aqui. A Kamala não cai na dela, e aí ela se mostra como uma zumbi de novo. Ela simplesmente transformou todos os Asgardianos em zumbi. Ela conseguiu camuflar os pedaços de zumbis que ela colocou na mesa como se fossem comida e bebida. E aí os caras, né, se saciaram e começaram a virar zumbis. E aí ela controla a horda toda, pá, e começa uma treta e briga aqui, tá, pá. Todo mundo sai na porrada com os zumbis. Só que aí, cara, acontece uma das mortes mais merdas pra mim, que foi do Death Dealer. Porque ele simplesmente teve a mesma morte merda que teve no filme do Shang-Chi. Chegou lá um zumbi grandão, começou a quebrar ele. E o que me incomodou não foi nem isso, cara. Mas foi... Tava ali o Jimmy Woo, que é um dos personagens desse grupo aí. E ele só ficou olhando o cara sendo arregaçado e não fez nada. Só depois que ele foi tentar fazer, foi arregaçado também no meio pelos zumbis. Então, achei bem merda essa parte aí. Mas aí eles conseguem encontrar uma nave para mandar eles para o espaço. E quando eles entram na nave, estão quase indo embora e a Wanda pega eles com a magia dela, né? Força eles ali, aí do nada aparece o Thor e pum! Na Wanda e começa uma porradaria ali de deuses super poderosos e tal. E ele começa a segurar ela até os heróis conseguirem fugir. Eu achei muito foda essa cena deles brigando. Aí eles chegam no espaço. Agora sim, agora vai. Agora a gente vai conseguir salvar todo mundo. Porra nenhuma. Tava lá a tropa nova já esperando eles e simplesmente eles baniram a Terra por toda a catástrofe que fizeram. Disseram, vocês têm 10 segundos para sair daqui, senão a gente vai meter bala em vocês. Começaram a meter bala em todo mundo. Pela sorte do roteiro, conseguiram se escapar do tiroteio de, sei lá, devia ter milhares de naves ali estourando o rabo deles. Mas conseguiram se salvar e aí vem o último episódio, que também é muito bom, que é quando eles voltam para a Terra lá e o pessoal dos magos conseguem salvar eles, levam para Karma-Taj e explicam o que está acontecendo. Basicamente tem um Hulk lá que se transformou no que o Loki se transforma no final da série do Loki, sabe? Que ele começa a pegar lá as ramificações e grudar nele. Pois é, o Hulk meio que virou isso, só que com a energia que foi exaurada pelas joias do infinito na treta do Pantera Negra e do Thanos. Então o Hulk tá lá protegendo todo mundo.
E aí eles têm que proteger o Hulk porque a Wanda conseguiu construir uma tropa tão grande de zumbis que é capaz de derrotar o Hulk. E aí fica lá, tem a cena do Hulk enfrentando a Horda e tal, muito melhor do que esse Hulk idiota dos filmes do CM, tirando a versão de 2008 e até dos Vingadores de 2012. Mas conseguiram fazer aquilo que a gente queria ver, que eu queria ver nos filmes da Marvel sobre o Hulk, lá metendo a porrada em todo mundo e pá. Aí ele começa a ser ali quase derrotado e chega a tropa, a equipe ali dos heróis. E começa a brigar também, pá, batem na Wanda, e isso, aquilo, e aquilo. E aí o Blade morre, cara. O Blade morre ali na hora que ele vai tentar enfrentar o Thor. O Thor virou um zumbi, ela conseguiu controlar o Thor. E na hora que o Blade vai pegar assim o Thor, ele simplesmente é morto. E todos os personagens ali, os heróis, são completamente destruídos e só fica a Kamala. E a Wanda diz, não, eu preciso de tu aqui porque se a gente se unir, eu salvo todo mundo, ok? Ou a gente faz isso ou vai todo mundo se ferrar. E daí a Kamala, tá, então se esse é o único jeito de salvar geral, então eu aceito te ajudar. Daí dá umas mãos ali, eu achei que ia ter o negócio de poder da amizade. Achei que ia ter isso, mas não teve. A Wanda simplesmente criou um universo, uma realidade alternativa que nem ela fez em Westview, em WandaVision. E nessa realidade alternativa, a Kamala simplesmente acorda e tal, num dia muito feliz, reencontra as amigas dela, que a princípio estão mortas. E beleza, e ela acha que tá tudo bem, até que ela começa a ter meio que lapsos na memória, e ela começa a ver a Riri falando pra ela, não, não acredita nisso aí, isso aí, a Wanda... E aí isso aí dá um gancho pra próxima temporada, que provavelmente sai ano que vem, do que vai acontecer, né? Porque agora provavelmente a gente vai ter uma treta entre a Kamala e a Wanda, com a Kamala tentando fugir daquela manipulação da Wanda e tal. E cara... eu gostei da série, me surpreendeu bastante para alguém que não tá com expectativa nenhuma. Eu gostei, tá? Eu vi um pessoal dizendo que tinha coisa woke na série e tal. Fiquei até esperando para ver se tinha mesmo esses negócios, mas eu não vi nada disso, cara. Nada disso. A Kamala, que era uma personagem, né, que eu não simpatizava e tal. Eu gostei nessa série, tá? Ela é a protagonista, digamos assim, e ficou uma boa protagonista, cara. Não forçaram nada, ela é de boa, tem ali os poderes dela, não tenta se sobressair contra ninguém. Eles não nerfaram a Wanda para ela conseguir derrotar a Wanda, muito pelo contrário, né? O Blade, fodão. Namor ficou muito top no segundo episódio, o Zemo, um idiota. Gostei dele também. A própria feiticeira, muito foda, o Thor também. Pô, ficou sensacional, cara. E as piadas, eles conseguiram equilibrar de uma maneira que eu gostei. Não ficou toda hora aquelas piadas toscas que nem em What If. Conseguiram fazer algo legal. Então, a nota que eu dou para essa série é uma nota 8. Uma nota 8 de 10. Já tô na expectativa pelos Marvel Legends. Provavelmente a gente vai ter bastante figura legal. E eu tô torcendo para a segunda temporada. O Homem-Aranha, que eu tava contando que seria a única coisa boa dessa série, foi um personagem legal, mas não teve tanto destaque assim como teve naquele episódio de What If, que lá sim ele foi o melhor personagem daquele episódio. Espero que a segunda temporada seja tão boa quanto. Tem alguns pontos que poderiam sim ter sido melhores, algumas cenas, alguns momentos e tal. Eu acho que nessa parte do drama, né, da melancolia, quando os personagens morrem, eles poderiam, sei lá, ter construído um afeto maior durante os episódios com cada personagem ali, para dar uma tristeza maior, digamos assim, no momento que eles morrem. Mas isso precisaria de mais episódios. E eu sou contra esse negócio de fazer só 4 episódios, só 6 episódios. Tem que fazer a quantidade de episódios necessários para a história ser boa. A história é boa, mas poderia ter sido um pouco melhor em algumas coisas, como essa parte dramática.
não é aquele negócio tipo um suspense, tipo The Walking Dead, as primeiras temporadas de The Walking Dead. Não é. Mas tem bastante gore, o que eu gostei. É uma série boa, cara. É uma série divertida. Mas tem que ser assistida sem querer coisa mirabolante. Porque se já for com expectativa de muita coisa, provavelmente não vai gostar. Porque é isso. Gostei de Marvel Zumbis e vou ficando por aqui. Quem sabe daqui a um tempo eu trago o primeiro zumbi do Canel.